Boa noite, irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para se colocar de pé. Para a gente iniciar esse culto de adoração ao Senhor, orando. É uma oração de gratidão, oração de agradecimento. Por mais um culto, por mais um domingo, por mais um dia que podemos estar reunidos na presença do Senhor. Que eu não venha essa noite a orar sozinha, né? Eu queria que os irmãos, a gente pudesse juntos levantar um clamor pela nossa igreja, em especial, porque sabemos que hoje é o culto de missões, né? Terceiro domingo, o culto de missões da Igreja Brasil para Cristo de São José da Mata. E assim como uma vez o pastor Jamerson disse aqui na igreja, a nossa igreja é uma igreja missionária. A equipe que veio dali de Campina Grande se juntou com a equipe daqui de São José da Mata, sabe tão bem qual é o nosso objetivo. Um só propósito, né? Cada família, cada pessoa com uma só visão, com um só propósito. Pregoar o Evangelho de Cristo. Então que possamos juntos orar ao Senhor. Por isso, pela Igreja de São José da Mata, pelos missionários de São José da Mata, pelos missionários dessa congregação. Senhor Deus e eterno Pai, é com o coração, Senhor, cheio de gratidão, que nos derramamos aos Teus pés em oração, que elevamos, Senhor, a nossa voz até a Ti, e Te pedimos, Senhor, bênçãos sobre essa igreja, sobre essa comunidade, Deus, sobre a família de cada um que está aqui nesta noite, sobre os irmãos que estão nos assistindo aí de casa, sobre aqueles irmãos que não estão podendo vir por conta da pandemia. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar e nos dar, Senhor, amor pela Tua obra, nos dá amor pelo Teu Evangelho, nos dá amor, Senhor, pelas vidas, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada porque Tu és um Deus de amor. Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu és um Deus de justiça. Muito obrigado porque Tu és um Deus fiel. Porque Tu és um Deus, Senhor, que mesmo falhando contigo, o Senhor estende as Tuas mãos, Senhor, para nos levantar nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Deus, sabemos, Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações mediante a palavra do Senhor. Sabemos, Deus, que o Senhor fala aos nossos corações mediante aos louvores. Sabemos, Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações mediante a uma palavra de conforto de um irmão usado por Ti. Sabemos, Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações, levantando pessoas, Senhor, colocando em nosso caminho para nos aconselhar no momento certo. Sabemos, Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações quando o Senhor usa um vaso para abrir a boca e dizer aquilo que o Senhor quer falar a nós. De várias maneiras, o Senhor se revela à nossa vida e nos diz o que o Senhor quer para nossas vidas. Mas só existe uma forma da gente chegar até a Ti, Senhor. Só existe uma forma de podermos falar contigo e é por meio da oração. Só existe uma forma de nos achegar aos Teus pés e é por meio da oração. Só existe uma forma de falar aquilo que está em nosso coração e aguardar a Tua resposta. Deus, é a oração. Então que possamos, Senhor, que possamos ter sabedoria e buscar cada dia mais, Senhor, buscar cada dia mais sermos parecidos com a Tua face. Em nome de Jesus que eu Te louvo e agradeço. Amém. Gostaria que os irmãos já abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8,
Vamos ler do verso 11. Capítulo 8, verso 11. Gênesis 8, verso 11, vai dizer o seguinte: à tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Os irmãos podem sentar. E eu já queria convidar o louvor para vir já se organizando. À tarde ela voltou, e trazendo no bico uma folha de oliveira. Irmãos, essa passagem ela é bem conhecida. A passagem onde Noé constrói uma arca para se proteger daquele grande dilúvio. E eu acredito que naquele momento, Noé, ele amanhecia, olhava ali pela janela da sua embarcação, e tudo que ele conseguiria ver ali era o quê? Água. Anoitecia, Noé olhava ali para fora e tudo que ele conseguia ver era o quê? Água. Era água ao norte, água ao sul, água ao oeste, água ao leste. Era água por todo canto. Aquela embarcação estava rodeada por água. Mas a palavra do Senhor diz que chega o dia em que a arca encalha e aquele balanço cessa. E Noé, ele envia uma pomba em uma missão de reconhecimento. E a palavra do Senhor diz que aquela pomba retorna, porém ela retorna muito cansada e exausta, porque ela não encontrou um lugar para repousar e descansar. Mais uma vez, em uma manhã, Noé vai e envia uma pomba. E eu acredito que ele, assim no coração, passou o dia esperando aquela pomba retornar, esperando aquela pomba regressar. E aquela pomba retornou, assim como diz nesse versículo que a gente acabou de ver. Ela voltou. E Noé já ficou, acredito eu, que Noé já ficou feliz só em ver o pássaro de volta. Imagina ainda ele ver o pássaro de volta e ainda carregando no seu bico um ramo de oliveira. Aquele ramo de oliveira que aquele pássaro trazia era muito mais do que apenas uma folhagem. Era muito mais do que um pedaço de árvore. Aquele ramo de oliveira era uma esperança. Era uma esperança de terra seca em meio a tantos dias de dilúvio. É uma esperança que diz a um sonhador que vale a pena continuar a sonhar. Independente do tempo, vale a pena esperar os ramos de oliveira. E eu tenho uma Bíblia. Quem aqui tem uma Bíblia? Quem aí em casa tem uma Bíblia? Eu acredito que todos nós temos uma Bíblia. Os irmãos do louvor têm Bíblia? Então, cada um aqui tem um cesto de ramos de oliveira. Uma cesta cheia de ramos de oliveira. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele voltará. E eu creio que ele vai voltar como uma pomba, carregando um ramo de oliveira para as nossas vidas, que é a esperança. Ele voltará em meio às nuvens. A palavra do Senhor diz que ele vem montado em um cavalo branco. Que possamos ser usados por Deus. Todo irmão que já viu a cruz ensanguentada, ele tem um grande potencial. Ele por si só, ele já é um missionário. Você conheceu Jesus? Você aceitou Jesus no seu coração? Você é um missionário. Você disse um dia: Jesus, eu te servirei, te adorarei, te obedecerei. Você é um missionário. O Senhor Jesus nos dá uma ordem. Ele não deixou um pedido, ele deixou uma ordem. Que possamos usar as nossas Bíblias para espalhar ramos de oliveira na vida de pessoas que estão à busca de um pouco de esperança, que estão à busca de terra seca em meio a um grande dilúvio. Quer ver uma prova de que essa Bíblia ela é cheia de ramos de oliveira?
Se você conhece algum Noé que está necessitando de um pouquinho de esperança, para alguém atingido pela culpa, lá em Romanos 8:1 vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Para alguém atingido pela tristeza, Hebreus 13:5 vai dizer: porque Deus disse: não te deixarei, nem te desampararei. Para um desempregado, em Romanos 8:28 vai dizer: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem amam a Cristo. Para o que se sente distante da graça de Deus, em João 3:16 vai dizer: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui só é alguns ramos de oliveira, porque essa cesta está cheia. Então abre a tua cesta e espalha ramos de oliveira a todos aqueles Noés que você conhece. Espalhe os ramos de oliveira. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, para louvarmos. E nessa noite vamos louvar com alegria, louvar com nossas vozes, com nossas palmas. Vamos adorar. As palmas. Mais uma vez, eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos dizer que Ele é o Senhor. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das Reis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és
meu Deus de paz. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Amém. Você quer sentir a presença do Senhor? Você quer ver o Senhor? Então nós temos que pedir em todas as nossas orações. Vamos fazer uma oração em forma cantada. Diga, abre os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Diga mais uma vez. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Eu amo seu amor e poder, pois tu és santo, santo. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Eu amo seu amor e poder, tu és santo, santo, santo. Vamos dizer mais uma vez, abre os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Se você quer ver, cante. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Eu amo seu amor e poder, você é santo, santo. Diga que ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Diga mais uma vez que ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Vamos aí, quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Só a igreja agora. Vamos lá. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Vamos dizer mais uma vez. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Amém.
nesse espírito de adoração, feche os teus olhos e se concentra só você e Deus. Mais uma vez, só Ele fez o nome sobre o nome, só Ele é poderoso. Cante. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Meu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és, e reinas. Minha vida está em ti, e vivo a proclamar entre as nações tu és Deus. Levante suas mãos e adore. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. Não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, Exaltado, és adorado, exaltado, mais uma vez, és adorado, exaltado. Amém. Podem sentar, irmão. Irmãos, vamos partir agora para um momento missionário. É um momento do culto de missões onde lembramos, trazemos às nossas memórias missionários que estão no campo mais distante do que o nosso. E a Missão Desafio, ela está com uma campanha de oração por 2 nações. E os meninos louvando, falando das nações, e eu me lembrando das famílias dos missionários.
que eu não vou saber dizer o nome deles a vocês. Por isso que eu não vou nem me atrever. É tanto que o missionário da Missão Desafio, quando vai falar, ele até fala, eu vou até ler, porque eu não sei pronunciar. Mas 2 nações. Uma é Camboja e a outra é Nepal. E ele pede às igrejas que orem por essas 2 nações, pelas famílias dos missionários que estão em Camboja e que estão em Nepal. Então eu gostaria que nessa noite a gente orasse por essas famílias, como teríamos o desejo no coração de que igreja estivesse orando por nós. Que possamos sentir cada dia mais o desejo de orar pelo outro. E assim também estaremos sendo acobertados por orações de irmãos, que eu creio que também ora por cada um de vocês. E aí é um corpo de Cristo, né? Se fecha o círculo do corpo de Cristo, um orando pelos outros. Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos orar por essas nações. E eu digo a vocês que quando Deus ele tem uma missão na sua vida, Ele vai lhe mostrar de várias formas. Como eu já falei hoje, Ele lhe mostra de várias formas. Mas só existe uma forma que possamos falar com Deus. É através da oração. E a gente pode pedir a Ele nesta noite que Ele possa vir acobertando esses missionários. Senhor Deus eterno Pai, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, nesta noite, a nação Camboja, Senhor, e a nação Nepal. Deus, dá, Senhor, saúde, Deus, àquela família de missionários que estão em ambas as nações. Senhor, dá o sustento financeiro, Deus, não deixa faltar o pão de cada dia, Senhor. Não deixa, Senhor, que as barreiras que se levantam diante de nós possam ser empecilho na vida de missionários que quer pregar o Teu Evangelho. Que o Senhor possa livrá-los de todo o mal. Que o Senhor possa levantar pessoas que possam ser mantenedores, Senhor. Que o Senhor possa trazer os missionários às nossas memórias, não apenas no culto de missões, mas diariamente nas nossas vidas. Que possamos colocar, Senhor, os missionários que estão no campo, Senhor, na batalha, nas nossas orações diariamente, para que o Senhor possa continuar protegendo, continuar usando, Senhor, continuar fazendo com que, através da vida deles, eles possam ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa oração de hoje. Que o Senhor possa acampar Teus anjos ao redor daquelas casas, que nenhum mal de perseguidores possam atingi-los. Que, Senhor, eles possam ter um sucesso no ministério, que é o sucesso de ganhar vidas. Que Teu nome possa ser glorificado por onde quer que eles andarem. Que o Senhor possa afastar daquelas famílias toda tristeza do coração, toda qualquer suposta depressão. Possa afastar, Senhor, saudades. E possa colocar no coração deles, Senhor, amor por Ti. Porque quando temos amor por Ti, Senhor, a gente ama o próximo. Não temos como amar o próximo se não amarmos primeiramente a Ti, Deus. Protege essas nações, protege a nossa nação. Que o Senhor possa repreender em Teu nome essa pandemia. Os jornais já estão falando que os números estão aumentando, que possa cair por terra em nome de Jesus. Que essas notícias não possam vir voltar a assustar o Teu povo. Que essas notícias não possam vir voltar a afastar o Teu povo da casa do Senhor. Porque Tu és o único Deus, Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele que nos protege e nenhum mal pode nos abalar. Que o Senhor Jesus possa colocar o coração dos cristãos o primeiro amor por Ti, e que nada possa nos afastar da presença de Deus. Que possamos estar diariamente na Tua presença.
tendo intimidade contigo por meio da oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Queria que os irmãos abrissem em Malaquias, capítulo 3. Malaquias 3, do 8 a 10. Malaquias 3, do 8 a 10, vai dizer o seguinte: roubará o homem a Deus? Começamos esse versículo com uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Que possamos agora partir para o louvor e ofertório, dos jovens aos adultos, que possamos depositar os nossos dízimos e as nossas ofertas no nosso gasofilácio. Vamos cantar mais uma vez? O que diriam as nações? Onde está o teu Deus, soberano dos céus, que reinas? Minha vida está em ti, e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. Tu és adorado, tu és adorado, exaltado. Feche teus olhos, amém. Obrigado, Senhor Deus, por mais dízimos e ofertas que foram depositados em teu altar, para o mantimento da tua obra, assim como foi falado, para realizar aqui os teus mandamentos, Senhor Deus. Proclamar o teu evangelho, seja em São José da Mata, seja no Brasil todo, seja no mundo todo, Senhor Deus. Que cada pessoa, Deus, possa ter tirado o seu mantimento para que possa entender a importância de cada dízimo e cada oferta depositada em teu altar. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou passar a palavra para o pregador, né, pastor Renê. Mas antes disso, eu queria conhecer os visitantes de hoje. Quem nos visita pela primeira vez, que possa ficar de pé só um minutinho. Senão eu tenho que chamar pelo nome. Lucas, o sobrinho do pastor Renê, está nos visitando, né? Visitando a nossa casa pela primeira vez. O que a igreja tem a dizê-lo? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. E no final, receba o abraço da nossa igreja assim, ó, de longe. Mesmo que de longe, se sinta abraçado. Quero convidar a Renê, que vai estar trazendo a palavra de hoje. Preciso limpar o microfone, irmãos? Eu disse a ele que está bem ruim de se escutar com ele, sabe? Por isso que ele vai pegar outro, viu? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes, mais uma vez, até que o Senhor tem nos ajudado, em mais um culto de missões,
onde temos a oportunidade de orar pelos missionários, temos a oportunidade de ofertar, temos a oportunidade também de refletir na palavra, aquilo que o Senhor nos chama e a nossa responsabilidade em relação a tudo aquilo que o Senhor nos chama para fazer, amém? E eu gostaria de, nessa noite, compartilhar a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 4, versículos a partir do 10 até o versículo 23. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Nós estamos encerrando hoje, irmãos, a série de exposições na carta aos Filipenses. Foram 10 mensagens, desde o período que nós estávamos isolados na nossa casa, e estamos finalizando hoje. E ontem eu conversava e falava até com o nosso irmão Tairone. Eu disse: Deus foi muito bom, porque trouxe um texto apropriado para o culto de missões, justamente finalizando essa carta. Então, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 10. À medida que você for encontrando, você pode se colocar de pé. A palavra do Senhor nos diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar por necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Versículo 18: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de vocês. Amém? Podem se assentar, amados irmãos. Nessa noite estaremos compartilhando sobre o tema a bênção da generosidade. Amém? A bênção da generosidade. E eu gostaria de começar trazendo o significado da palavra generosidade. Segundo o dicionário, diz que é virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Vou repetir: virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. A igreja aos Filipenses sabia muito bem dessa virtude, porque segundo Coríntios capítulo 8, versículo 2, diz o seguinte: a profunda pobreza deles transbordou em riqueza de generosidade. O que Paulo estava falando lá em 2 Coríntios? Para que igreja ele estava falando? Justamente para as igrejas da Macedônia. Dentre estas, a igreja de Filipos. Então vou repetir, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. A profunda pobreza deles transbordou em riqueza de generosidade. Paulo estava levantando uma oferta para a igreja de Jerusalém, que passava por dificuldades, por necessidades. E ali
essa igreja, aos Filipenses, foi uma das que se levantou com uma oferta para abençoar a igreja de Jerusalém. Mas essa igreja não era bastarda, essa igreja não era rica, essa era uma igreja e uma igreja pobre. Significa dizer muito para nós, meus irmãos, que não depende do quanto que nós temos na nossa conta bancária, depende do nosso coração para abençoar. A igreja aos Filipenses era justamente isso, era uma igreja que não era rica, mas era uma igreja que tinha disposição de generosidade, a generosidade em abundância para abençoar. Ela sabia muito bem essa virtude e praticava de fato. Generosidade, irmãos, parece um palavrão hoje. Generosidade é uma virtude rara. Falar de generosidade hoje, muitas vezes você vai ser chamado de louco. Por quê? Porque na verdade está faltando muita generosidade. Está se faltando se colocar no lugar do outro, porque na verdade nós estamos buscando muitas vezes os nossos próprios interesses, buscando aquilo que é para o nosso bel prazer. Se é para mim, eu faço, se não é, eu não faço. Se eu vou fazer algo e receber em troca, então eu faço. Se eu não receber em troca, eu não faço. Então, meus irmãos, essa virtude que a palavra de Deus nos aconselha a sermos, está sendo faltada nos nossos últimos dias. E eu não estou falando apenas daqueles que estão fora da igreja, eu estou falando também de irmãos que estão dentro das igrejas e não compreendem muito bem dessa virtude cristã, a bênção da generosidade. Portanto, nós observamos o apóstolo Paulo encerrando essa carta como ele iniciou. Ele encerra com gratidão no coração, gratidão pela generosidade que essa igreja teve para com a vida dele. E ele escreve um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia, que você encontra em vários lugares, é justamente o versículo de número 13. Uma palavra muito interessante, mas nós só podemos compreender a verdadeira generosidade demonstrada no nosso coração, um coração transformado por Cristo para abençoar a vida dos outros. Somente assim, somente dessa maneira, conseguimos viver verdadeiramente a generosidade cristã. Meus amados irmãos, nessa noite, eu gostaria de expor esse texto, os versículos que nós lemos aqui, apresentando pelo menos 2 pontos principais. Eu gostaria de falar desse versículo 10 ao versículo 13 e depois do versículo 14 em diante. E eu gostaria de, ao final, fazer algumas aplicações missionárias. Eu farei algumas aplicações gerais e no final farei algumas aplicações missionárias a respeito do texto, tá bom? Então, a princípio, eu gostaria de tratar justamente o versículo 10 ao versículo 13 sobre o seguinte tema: aprenda a viver contente. Esse é o tema, tá bom? Primeiro ponto aqui: aprenda a viver contente. O versículo 10, Paulo, ele declara que está alegre. Ele diz assim: fiquei muito alegre no Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor. Paulo estava contente. E ele diz: agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Ou seja, Paulo está agradecendo aos filipenses por aquilo que os filipenses estão fazendo com relação à vida de Paulo, abençoando a vida dele. E aqui é importante perceber que Paulo está expressando a sua alegria. E como é bom, irmãos, nós termos pessoas que cuidam de nós. Como é bom nós termos aquelas pessoas que cuidam de nós. Geralmente, principalmente, nos momentos mais difíceis da nossa vida. E Paulo, ele com o coração grato, ele faz justamente esse elogio, assim como ele inicia essa carta, no capítulo 1, ele também finaliza agradecendo aos filipenses, por aquilo que os filipenses tinham feito sobre a vida de Paulo, ou seja, ofertando financeiramente com relação à vida de Paulo. E quem foi levar essa oferta? Epafrodito. Se os irmãos lembram de outras mensagens, Epafrodito foi enviado até Paulo, que estava em Roma, e naquele instante ali, Epafrodito fica doente, mas chega a oferta na casa,
de Paulo, e Paulo escreve essa carta justamente agradecendo aos filipenses. Mas Paulo esclarece posteriormente, no versículo de número 11, o motivo da felicidade dele não estava simplesmente na oferta que ele tinha recebido. Porque parece que pode soar mal de dizer, ele está feliz porque está sendo ofertado. E se ele não fosse? Aí ele esclarece aqui no versículo 11. Ele diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Vou repetir, porque aprendi a viver contente. Então viver contente é um aprendizado. Viver contente é um aprendizado. Nós devemos aprender a viver contente. Pastor, só nos momentos bons? Não, ele continua dizendo, em toda e qualquer situação. Porque eu aprendi a viver contente. Então, o que nós podemos aprender com isso aqui? Podemos aprender o seguinte, que essa palavra contente, altares, do grego, significa sustento próprio. Geralmente era utilizado pelas filosofias da época. Na época existia uma filosofia chamada de filosofia estoica, que dizia que para você ser feliz, era necessário você ter paz interior, que era necessário você não se preocupar com as coisas da vida, ser indiferente a elas. Por quê? Porque já está tudo destinado, então não se preocupe. Os estoicos utilizavam essa palavra, a indiferença estoica, para mostrar que eles podiam viver contentes sempre. Ou seja, se alguém está passando por luta, por prova, isso já é o destino mesmo. E aí você não quer se envolver com aquela situação e você está feliz. Morreu alguém da nossa família, foi uma tragédia. Mas isso tinha que acontecer mesmo. Então eu não vou sofrer, eu não vou chorar, eu vou ficar aqui firme. Pensando que assim, eles sendo fortes dessa maneira, conquistariam a verdadeira felicidade. Mas irmãos, o que nós podemos perceber aqui, esse tipo de pessoa do passado, é muitas vezes o tipo de pessoa que nós temos no presente. Já viu aquela pessoa que é forte demais? Já viu aquela pessoa que não chora com nada? Que a gente olha para aquela pessoa, mas rapaz, essa pessoa é firme demais. Acontece tantas coisas na vida dela e é como se ele tivesse indiferente a tudo isso. Era mais ou menos isso que os estoicos diziam e praticavam no passado. Mas Paulo, ele não está falando desse tipo de contentamento, da indiferença das situações. Ele está falando que apesar das situações, você pode aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Porque a verdadeira alegria, irmãos, não é quando você tem demais, ou quando você não tem. E Paulo começa a deixar isso muito claro no versículo 12. Porque um verdadeiro contentamento está dentro da exposição que você tem em relação a tanto ter como não ter. E aqui o versículo 12 ele diz: sei o que é passar por necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Ou seja, o segredo do contentamento não é aprendido no luxo ou nas privações, mas na exposição de ambos. Na exposição de ambos. Quando você tem e quando você não tem. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Por quê? Porque a riqueza, o dinheiro, pode levar o homem a uma arrogância. Pode levar o homem à arrogância. E todos nós somos passíveis de passar por essas coisas. Você já conheceu alguém que não era ninguém, que depois ganhou dinheiro, virou o cabeção? Meus irmãos, o dinheiro simplesmente não transformou aquela pessoa, mas demonstrou o que ela de fato era. Mas também, quando você está na pobreza, existe uma certa arrogância também. É a arrogância espiritual. Pessoas que dizem assim: eu sou pobre, eu não tenho recurso, mas eu estou bem com Deus e tal, e começa a se exaltar na pobreza também.
Mas Paulo, ele está querendo mostrar, nesse versículo 12, que ele sabia ter, como também sabia não ter. Que tanto fazia ele ter em abundância, como faltar, estar na escassez. Paulo entendia muito bem isso. E aí ele, nessa grande frase que ele diz no versículo 13, que muitos colocam aí em todos os lugares, é necessário compreender esse versículo 13 à luz desse versículo 12. Mas, antes de tudo isso, é importante nós refletirmos. O que você tem se alegrado? Em quem você tem se alegrado? Você aprendeu a viver contente? Você aprendeu a viver contente? Aonde está a sua alegria? É no dinheiro? É no seu emprego? É nas drogas? É nos amigos? Aonde está a sua alegria? Deixa eu te dizer uma coisa, aqui nessa noite, e grave bem o que eu vou dizer: você não vai ser feliz. Vou repetir: você não vai ser feliz fora de Cristo. Você não vai aprender o verdadeiro contentamento sem Jesus. Mas eu não estou falando da igreja, eu não estou falando você vir à igreja, eu não estou falando você participar dos cultos, eu estou falando você estar vindo até Jesus. Você não vai ser feliz, você vai buscar no dinheiro, no trabalho, nas drogas, nos amigos, na religiosidade, em toda circunstância, você não vai encontrar a felicidade. Porque a felicidade, meus irmãos, está acima das circunstâncias. A felicidade está acima dos sentimentos. A felicidade é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus Cristo. E somente quando nós nos dispomos a encontrar Jesus Cristo inteiramente, nós encontramos a verdadeira felicidade e o verdadeiro contentamento. E assim, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não tinha a autossuficiência dos estoicos, mas Paulo tinha a suficiência do alto. O que é interessante nós observarmos aqui, irmãos, é que Paulo não estava dizendo que a sua força não vinha dele mesmo, mas que a sua força vinha de Deus. E que essa interpretação muitas vezes equivocada do versículo 13, de forma triunfalista, que muitas pessoas colocam em frases de caminhão, muitas pessoas colocam aí nas igrejas neopentecostais, da prosperidade: tudo posso naquele que me fortalece, eu sou cabeça e não sou cauda, e começa a fazer frases de triunfalismo. Mas esse texto só pode ser compreendido dentro do contexto. E qual é o contexto, irmãos, que Paulo está falando? Paulo estava pregando, Paulo estava preso, mas Paulo estava dizendo: eu posso estar preso, eu posso estar solto, eu posso pregar para multidões, ou eu posso pregar para um carcereiro, eu posso ter abundância, mas eu posso passar por escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso, irmãos, não é tudo, como muitos querem colocar aí. Então eu vou sair voando aqui. Tudo posso porque o Senhor me fortalece, vou sair voando. Claro que não, irmãos. Esse tudo posso aqui está relacionado na obra de Deus, está relacionado no serviço ao Senhor. Muitas pessoas querem colocar isso aqui em tudo na sua vida, mas não é. É naquilo que você está fazendo para Deus, é naquilo que você está fazendo para o Senhor. E se você de fato está fazendo para o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que o texto está dizendo. Não é qualquer coisa, o tudo aqui não é qualquer coisa, é aquilo que você está fazendo na obra de Deus. Você está pregando o Evangelho, você está fazendo a obra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece, irmãos, para nos motivos, em meio a dias tristes, em meio a muitas lágrimas, e fazer a obra do Senhor, e pensando que as coisas não vão prosseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você vê as pessoas abandonando você, e de repente ninguém está ao teu lado, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me deu a direção, o Senhor me deu a vocação, o Senhor me deu os dons, e eu vou prosseguir, porque tudo posso naquele que me fortalece.
Porque você tem desistido da caminhada na obra de Deus? Porque você tem tropeçado na caminhada do Senhor? Vale a pena servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vale a pena, irmãos, porque Ele entregou pelo seu sangue precioso na cruz do Calvário. Vale a pena, então não desista. Prossiga, caminhe, se fortaleça seus ombros, porque a trajetória é longa, a caminhada é árdua, mas o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Assim, irmãos, Paulo, ele começa, a partir do versículo 14, falar sobre a gratidão no seu coração, em relação à generosidade que os filipenses tiveram para com ele. E ele diz no versículo de número 14: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Eu quero destacar essa palavra aqui, associando-se. A igreja dos filipenses se associou com Paulo. E essa era uma linguagem comercial que se utilizava na época. O que significa? Parceria. No original, o que significa? Koinonia, comunhão, parceria, estar junto. E aqui, irmãos, a igreja aos filipenses demonstrou isso para com Paulo. Estamos juntos. Estavam com Paulo. Não somente quando Paulo precisava do recurso financeiro, mas também quando Paulo estava nas suas aflições, nas suas provações. Quando Paulo estava nas aflições, nas tribulações, nas provações da vida, quem estava com ele? Os filipenses. A igreja de Filipos estava com Paulo nas aflições. O que é interessante pensar também é que ele começa a descrever o versículo 15 e 16, como foi que essa igreja, ela abençoou a vida de Paulo. Versículo 15: e como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, o início da pregação do evangelho aqui é quando Paulo pregou o evangelho lá. Isso na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou por Filipos, pregou o evangelho ali, as vidas começaram a se converter, ele foi preso, Paulo e Silas foram presos, e ali eles foram libertos pelo poder maravilhoso do Senhor. Ao sair daquela cidade, eles passaram para outra cidade ali na Macedônia e chegaram na região de Tessalônica. Passaram cerca de 21 dias em Tessalônica. Paulo está falando disso no início do evangelho. Quando eu parti daí, nenhuma igreja se associou comigo, koinonia, parceria, nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Veja só, Paulo podia ser um pregador frustrado, irmãos. Paulo poderia ser um líder, um pastor frustrado, um plantador de igreja frustrado, porque quantas igrejas o apóstolo Paulo plantou? Mas ele está declarando aqui que nenhuma se associou com ele, somente os filipenses. E aí ele diz, versículo 16: porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Então Paulo passou cerca de 21 dias em Tessalônica, quando ele saiu de Filipos, na segunda viagem missionária, e foi a Tessalônica. Passou 21 dias naquela região, e ele recebeu não uma vez, mas várias vezes, a bênção, a generosidade dos filipenses. Porque era uma igreja rica, era uma igreja que não tinha necessidades, mas era uma igreja que tinha visão. Era uma igreja que tinha visão. Porque, meus irmãos, nós devemos aprender que mais bem-aventurado é dar do que receber. Às vezes nós estamos com uma visão mesquinha de querer reter as coisas e Deus abençoando. Mas Deus só vai abençoar mais se você parar de reter. Se você parar de reter, seja generoso. É o que Paulo está querendo mostrar aqui para nós. Então veja, o versículo de número 16: mandaram um bastante para as minhas necessidades. Versículo 17: não que esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Paulo tinha muitos inimigos nessa época, e alguns destes diziam o seguinte: ele só quer o seu dinheiro.
E Paulo tem um cuidado aqui ao escrever aos Filipenses, mostrando justamente isso. Eu não estou interessado no recurso de vocês. Eu estou interessado no fruto. No fruto que ele diz aqui no versículo número 17. Que aumente o crédito na conta de vocês. Ou seja, eu estou interessado pela vida espiritual de vocês, meus irmãos. Eu quero que vocês cresçam. Porque isso vai ser crédito na conta de vocês quando vocês chegarem diante de Deus. É isso que eu quero que vocês tenham a visão. Portanto, o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, ele não se preocupa simplesmente com o recurso que entra na igreja, mas ele se preocupa sobretudo com a vida espiritual dos irmãos. Ele não olha para o anel do dedo que alguém entra na porta dessas igrejas, mas ele olha para uma alma que necessita de uma atenção. Ele não olha simplesmente, meus irmãos, para o diploma na parede, mas ele olha para compaixão de demonstrar a vida ao outro, que ele necessita de Jesus. Assim, o versículo de número 18, Paulo deixa isso muito claro. Eu não estou interessado no recurso simplesmente. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Paulo está dizendo aqui, eu já estou suprido. Vocês me mandaram através de Epafrodito. Já estou suprido. Então eu não quero mostrar para vocês aqui que eu estou necessitando de mais. Tá bom, tranquilo, posso prosseguir. Tem muitos irmãos, infelizmente, e às vezes até pessoas que trabalham na missão, que nunca está suprido. Sempre querem e querem mais. E Paulo demonstra que por aquele instante já era o suficiente para ele viver. E ele recebeu essa oferta das mãos de Epafrodito. E que tipo de oferta é essa? Paulo diz, aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. A palavra sacrifício aqui, irmãos, é o mesmo que era prestado no Antigo Testamento. Era a mesma coisa que acontecia lá na Antiga Aliança, onde eles pegavam aqueles animais e iam sacrificar a Deus, para que naquele momento Deus aceitasse aquele sacrifício para, naquele momento, perdão dos pecados. E Paulo está comparando esse tipo de sacrifício que existia na Antiga Aliança com a oferta missionária. Então, a forma de como vocês têm abençoado, a generosidade que vocês têm tido, isso é comparado, segundo o apóstolo Paulo, a um sacrifício que Deus aceita. Que Deus aceita. Mas, o que nós temos sacrificado muitas vezes, irmãos, são tantas coisas, mas nós não temos investido de fato naquilo que vale a pena investir. Olhamos não para o outro, olhamos para nós mesmos. E por isso que nós estamos cheios de coisas, mas muitas pessoas precisando destas coisas. É necessário nós refletirmos o nosso cristianismo, a nossa forma de viver, nossa forma de existir sobre essa terra, e perceber, se Deus me abençoa, é para que eu possa abençoar. Juliette costuma dizer muito, né? Eu queria que Deus me abençoasse tanto, tivesse muito recurso, que eu ia dar muito dinheiro para o meu pai, para minha mãe, eu ia dar muito dinheiro para minha sogra, e ela fica dizendo isso. Deus escuta esse tipo de oração, irmãos. Deus escuta esse tipo de oração, porque não é uma oração egoísta, olhando para si mesmo, mas é pensando no outro, pensando no próximo. E aqui ele diz no versículo 19 e 20: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Olha só, que promessa maravilhosa, irmãos. Tudo que vocês precisam. Você quer suprido? Você quer as suas necessidades supridas? Amém ou não? Os irmãos estão bem quietinhos, parece que não quer não. Quer ou não quer, meus irmãos? Então seja generoso. Seja generoso. Aí sim, suas necessidades serão supridas. Por quê? É porque você tem muito? Não. Essa igreja tinha muito? Não. É o coração disposto a abençoar. E ele encerra dizendo: ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. E aí ele faz as saudações finais, mostrando aqui, segundo o versículo 21, que os santos que estavam com ele, com Paulo naquele instante, talvez fosse Timóteo e outros
os saudavam, a igreja aos filipenses. Assim como também nós podemos perceber, segundo o versículo 22, que Paulo estava em Roma. Por quê? O versículo 22 diz: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Então, isso aqui é um dos trechos que confirma que Paulo estava na cidade de Roma, na sua primeira prisão. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Assim, irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações missionárias a respeito da responsabilidade da igreja como missionário. Amém? Primeira aplicação que eu gostaria de fazer nessa noite é cuidar do obreiro e não somente da obra. Entende? Primeira aplicação: cuidar do obreiro e não somente da obra. Existem muitas dificuldades na missão atual, na missiologia, porque tem invertido os valores. Tem se cuidado ou tentado se cuidar da obra, mas se esquecido de cuidar do obreiro. Tem sido tentado buscar deixar toda a estrutura necessária para a obra, mas muitas vezes não querem deixar a mesma estrutura para o obreiro. Eu sei o que eu estou falando porque eu vivi isso na pele, irmãos. Eu e a Juliette sabe o que a gente está falando. A gente viveu isso na pele. Eu não estou falando de coisas que eu li. Eu não estou falando de coisas daquilo que está nos livros de missiologia. Eu estou falando daquilo que eu vivenciei no campo missionário. Portanto, nós devemos ter, assim como está colocado aqui, a igreja aos filipenses não cuidava somente da obra, mas sobretudo cuidava do obreiro, cuidava do apóstolo Paulo. Quando? Versículo 14, quando Paulo estava nas aflições, quando Paulo estava nas provações, estava junto àquela igreja com Paulo, nos momentos mais difíceis que Paulo precisava, estavam os filipenses com ele. Isso demonstra, irmãos, que aquela igreja aos filipenses não esperou a necessidade para sustentar Paulo, mas estava sempre com ele, em parceria, em koinonia, em comunhão com Paulo. Nós não precisamos, irmãos, olhar simplesmente para no momento que está sendo necessitado, mas nós devemos, além do mais, pensar muito mais além, que mesmo que porventura não esteja aparentemente precisando, devemos chegar junto, e não somente com recursos e ofertas, mas também com o nosso coração e a nossa disposição de conversar, a nossa disposição de falar, a nossa disposição de certa maneira, caminhar com ele, caminhar com ela e fazer com que o missionário cresça. Recentemente falava justamente acerca sobre isso, na oportunidade de uma missionária que estava voltando do campo, e eu chegava junto e dizia: olha, nós não podemos abandonar a missionária porque ela está voltando, devemos dar recursos para ela, para essa missionária se sustentar, porque ela serviu vários anos na obra, devemos cuidar do obreiro. Segundo, sustento espiritual na tribulação. Sustento espiritual na tribulação. Não é apenas como Paulo diz: eu não estou preocupado com esse recurso que vocês estão passando para mim. Não estou preocupado, eu estou suprido. Mas eu quero ter um coração grato pela vida de vocês, porque vocês não me deixaram, vocês não faltaram comigo. Agora, como ele diz no versículo de número 10, fiquei muito alegre porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Talvez essa igreja em algum momento não pôde, porque as circunstâncias foram mais além do que elas imaginavam, ofertar na vida de Paulo, mas eles estavam com Paulo. E o versículo 10 na parte B diz: na verdade vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Logo, o sustento financeiro é importante, mas também o sustento espiritual na tribulação. Não supria apenas as necessidades físicas, mas supria também as necessidades espirituais do apóstolo Paulo. Devemos olhar para as pessoas, não apenas como elas precisassem do recurso financeiro, mas também do recurso espiritual. E o que é interessante é que podemos perceber, irmãos, que existia uma constância na obra missionária. Ou seja, os filipenses não mandaram uma única vez, mas mandaram mais vezes.
estavam sempre com Paulo, em toda e qualquer circunstância. Significa dizer, irmãos, que a gente não pode fazer a obra missionária levantando uma oferta esporádica para abençoar os missionários. Essa oferta que os irmãos estiveram depositando aqui, tenha certeza que abençoará os missionários do Camboja e do Nepal, chegará às mãos deles. Talvez com um recurso ainda muito pequeno para uma igreja iniciante, mas eu tenho um desejo no coração e tenho certeza que iremos fazer muito mais, porque a nossa igreja é uma igreja que nasceu na missão, porque vocês são missionários, e vocês saíram do conforto, saíram de uma estrutura maior, saíram de uma distância pequena, para enfrentar desafios, muitas vezes sem saber o que iria acontecer, mas Deus tem nos abençoado, de uma forma tão grandiosa, irmãos, e por isso nós podemos dizer nessa noite, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, se a nossa igreja é uma igreja que nasceu com missão, nós não podemos olhar para nós mesmos e se fechar no nosso grupinho. E o mundo é muito grande, e a nossa visão é o mundo, irmãos. Qualquer visão que seja menor do que o mundo não é visão de Deus, porque o Senhor é o Deus do mundo inteiro, Ele é o Senhor do universo. Então a nossa visão, irmãos, não deve ser uma visão de grupo, de gueto, de olhar simplesmente para São José da Mata somente. É claro que sim, a nossa Jerusalém é aqui, mas irmãos, o que eu estou falando, você pode ainda ir muito mais além. Daqui sairão missionários para outras nações. Daqui ainda já está acontecendo que as suas orações têm chegado aos 4 cantos da terra, e além do mais as suas ofertas missionárias. Assim, devemos na constância da obra missionária prosseguir e sempre prosseguir, porque Deus há de fazer muitas coisas aqui. Você crê nisso? Você crê nisso? Vai acontecer. Espere, porque vai acontecer. Logo, nós podemos observar que a oferta missionária, como eu citei anteriormente, como sacrifício aprazível ou agradável, que Deus aceita. Que tipo de oferta nós temos dado ao Senhor? Que tipo de oferta temos dado ao Senhor? É do que sobra? Ou é porque há necessidade? Porque se a nossa oferta, irmãos, é simplesmente daquilo que sobra na nossa conta, nós não estamos ofertando corretamente. Mas a nossa oferta, irmãos, é do sacrifício, é daquilo que necessita. E quando nós observamos isso, irmãos, e somos generosos, tenha certeza de uma coisa: o que está escrito aqui no versículo de número 19 vai se cumprir na tua vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Deus é rico, irmãos? Sua riqueza em glória, você tem ideia do que é isso? Há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Muitas pessoas querem investir em tantas coisas, querem investir, guardar o dinheiro, aplicar na bolsa de poupança, pensando que esse vai ser o maior retorno que ela vai ter. Mas o maior retorno que alguém pode ter é se nós cumprirmos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se nós formos generosos, irmãos, tenha certeza que Deus vai te abençoar. Não inverta os princípios, para que assim você receba a bênção. E finalizo dizendo que nós devemos, assim como a igreja dos Filipenses, contribuir de uma forma profunda, como o texto lá de 2 Coríntios fala para nós. Confere comigo lá o texto de 2 Coríntios, irmãos. Volta um pouquinho a tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 8. Olha o versículo de número 1. Diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça
de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Que graça é essa? O versículo 2 responde: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Versículo 3: porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levantou a recomendar a Tito, que assim como havia começado também, completasse esta graça entre vocês. Paulo está exortando a igreja dos Coríntios. Sabe por quê, irmãos? Porque era uma igreja cheia de dons, mas não tinha o dom da generosidade. Não tinha. Tinha muitos dons, e deu até problema por causa disso, né? Mas tinha um grande problema: não eram generosos. Pelo contrário, ficavam lá, falando contra o apóstolo Paulo e seu ministério, ao ponto de ele disse assim: eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tendas, porque eu não quero ser pesado às igrejas. E Paulo foi trabalhar, ser fazedor de tendas, para não ser pesado às igrejas, porque existiam muitas pessoas que estavam falando, porque Paulo estava recebendo a oferta. E Paulo decidiu então não receber a oferta aqui, decidiu trabalhar, para não ser pesado aos irmãos, e para não ser motivo de falatório. E aqui agora nessa carta ele está exortando os irmãos: olha, vocês que não foram generosos, Corinto, uma igreja rica, eu quero demonstrar que as igrejas da Macedônia, na profunda pobreza, eles deram, eles ofertaram. Mas como foi essa oferta? O que é interessante, irmãos, é o que o texto diz, versículo 3: porque posso testemunhar que à medida de suas posses, e mesmo acima delas. Ou seja, eles não deram daquilo que sobrava, eles não deram daquilo que podiam dar, eles deram acima daquilo que eles poderiam dar. Você tem ideia que é isso? Isso é uma oferta, irmãos, maravilhosa. Deram acima daquilo que eles poderiam dar. Às vezes nós fazemos isso com cartão de crédito, mas nós não fazemos para a obra do Senhor. Às vezes nós fazemos isso comprando inúmeras coisas, acima daquilo que a gente pode pagar. Ficamos endividados, com as mãos na cabeça, sem poder pagar, cartão estourado, e a gente preocupado e ansioso: como é que eu vou fazer isso? Senhor, abre porta, Senhor, abre porta. Mas muitas vezes foi por causa da nossa inversão de valores, do reino de Deus, que Deus não tem aberto as portas. Porque a generosidade está faltando, para que assim a gente possa receber aquilo que foi prometido lá em Filipenses. Mas eu queria chamar a atenção ainda, é que o versículo 4 do texto diz que eles pediram com insistência para participar, irmãos. Que coisa maravilhosa. As igrejas da Macedônia estão dizendo assim: Paulo, deixa eu participar, eu quero participar, eu quero doar, eu quero ofertar. Oh, meus irmãos, que esse Espírito esteja sobre nós, que esse Espírito esteja sobre a igreja do Senhor brasileira, que esse Espírito esteja sobre a igreja em São José da Mata. Oh, pastor, deixa eu participar, deixa eu fazer um pouco mais. Não daquilo que na verdade está sobrando, mas segundo a necessidade. E mais, o que Paulo diz aqui, ele chama isso de graça. No versículo 4 ele chama isso de graça. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecemos nem participar, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Nós não merecemos nem participar disso aqui, irmãos, nós não merecemos nem participar, mas isso é graça. Isso aqui é graça, irmãos. E todas as vezes que você vir até esse gasofilácio, tenha essa certeza: eu não estou dando para abençoar a vida do pastor A, do pastor B, eu estou abençoando a obra de Deus. E eu quero participar disso com graça, porque isso é graça, isso é favor imerecido. Eu não mereço participar, mas Deus me dá esse privilégio. E ele diz ainda no versículo de número 5: e não somente fizeram como nós esperávamos,
mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. O texto está dizendo, irmãos, que Ele não somente deram recursos, porque é muito fácil nós terceirizarmos missões, é muito fácil nós levantarmos recurso financeiro exorbitante e dizer, faça uma obra missionária aí, porque a gente já está ofertando. É muito fácil fazer isso. Mas, o que Paulo está dizendo? Eles insistiram em participar não somente na oferta, mas eles se entregaram também, primeiro ao Senhor e depois na obra. Porque é assim que meus irmãos, que deve ser o trabalhador na obra de Deus. Você oferta tudo, você oferta a sua questão financeira, você oferta também a sua disposição em trabalhar, mas primeiro, você se entrega não no ministério, você se entrega primeiro a Deus. Você se entrega ao Senhor, porque você pode trabalhar no ministério, você pode ser líder na casa do Senhor, mas você não se entregou a Deus. Você não se entregou a Deus. Você pode até pegar no microfone, você pode pregar, as pessoas podem até ficar emocionadas, mas você não está fazendo para Deus. Você está fazendo para o seu bel prazer. Você não está olhando para o outro, você está olhando para si mesmo. Quando na verdade, irmãos, muitos cristãos nos dias atuais não têm colocado o seu coração à disposição de fazer o nome de Jesus famoso. Eles querem ser famosos. E assim, ao pensar sobre a terceirização da missão, por isso que surgiram as agências missionárias. As agências missionárias substituíram o papel que é da igreja, de enviar missionários para o campo e de sustentar missionário. As igrejas hoje terceirizaram missões e enviam ofertas, oram pelos missionários, mas a oferta não dá para suprir a vida do missionário na integralidade. As missões, as instituições missionárias é que estão fazendo isso, porque as igrejas abandonaram o seu papel de enviar missionários. Meus irmãos, o papel da missão é da igreja local. E a igreja local deve fazer esse papel. Como, pastor? Devemos orar, sim. Devemos contribuir também, mas nós devemos ir. A igreja local também tem que ir. A igreja local também tem que pregar. Deus há de levantar missionários e missionárias aqui nesse lugar para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Temos que ir, irmãos. Temos que ir. Portanto, voltando para o texto aos Filipenses, no capítulo de número 4. Muitas pessoas podem dizer, eu não contribuo porque eu não posso, ou eu não contribuo porque eu tenho pouco. O exemplo que Paulo dá aqui, da igreja aos Filipenses, demonstra e fala ao nosso coração e nos exorta, irmãos, de uma forma muito profunda. Como nós devemos aprender a sermos verdadeiros cristãos. Essa palavra, irmãos, nos corta. Essa palavra nos exorta, porque faz com que a gente possa refletir aonde está o nosso coração. Quero, nessa noite então, falar de uma personalidade, um homem de Deus, chamado o Conde Nicolau von Zinzendorf, líder da igreja dos Morávios no século XVIII. Um homem que na verdade começou uma campanha de oração, e essa campanha de oração durou 100 anos, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Pessoas se levantavam na sua brecha de oração para orar, e isso passou 100 anos. E o conde, abastado, tinha muitos recursos, mas apesar de ter tantos recursos, ele sentia que era necessário fazer muito mais. E ele decidiu naquele momento, a partir desse encontro maravilhoso, de enviar missionários para os 4 cantos da terra. E assim ele fez. E assim ele fez. Mas o que me chama a atenção é quando é que ele passou a refletir sobre a sua condição espiritual. Ele estava passando no museu, e de repente ali naquele museu,
ele viu um quadro na parede. Aquele quadro era Jesus, com uma coroa de espinhos, e tinha uma frase que dizia assim: fiz tudo isso por ti, fiz tudo isso por ti, o que fazes por mim? Aquele quadro impactou a vida do Nicolau, o conde Zinzendorf. Fiz tudo isso por ti. Jesus, ele recebeu uma coroa de espinhos, sangrou no madeiro, morreu. Fiz tudo isso por ti. O que fazes por mim? O que fazes por mim? Essa pergunta de Jesus a respeito dessa arte, dessa obra de arte, ela pode ser uma pergunta fictícia, mas ela é uma realidade espiritual. Jesus falando para mim e para você: fiz tudo isto por ti, o que fazes por mim? Assim, o conde, ele se despertou para a obra missionária, fazendo tantos homens e mulheres de Deus se disporem a ir. E quem ia não eram os teólogos, e quem ia não eram aqueles que tinham feito teologia. Quem iam eram aquelas pessoas mais simples, que o conde treinava e enviava para os campos missionários. Então, isso não significa dizer, irmãos, que a pregação do Evangelho, a missão não é feita apenas por missionários treinados no sentido teológico, mas pessoas muito simples como eu e você, podemos também fazer a missão. Ah, mas talvez eu não sei falar. Você pode dizer assim: eu só sei de uma coisa, que antes eu era cego e agora eu vejo. Ah, mas eu não sei como dizer para a pessoa, evangelizar a pessoa. Fala o que Deus fez em você, o que está fazendo através de você. Fala quem você era, fala o que você é, e fala da expectativa que você tem. É isso que você pode falar. E assim, certa vez, quando já não tinha mais recursos, o Nicolau, ele conseguiu enviar muitas pessoas para o campo missionário, não tinha mais recursos. Ele chegou para uma certa pessoa e disse: olha, eu estou pensando em alcançar tal povo, só que a gente não tem recurso. E aquela pessoa disse assim: me dê um par de sapatos, que ele era muito pobre, e eu vou. Zinzendorf disse: tá bom, amanhã eu trago um par de sapatos para você. Quando foi no outro dia, Nicolau foi lá. Quando chegou, ele já tinha ido. Ele não precisou do par de sapatos como ele estava querendo a princípio. Ele precisou de um coração disposto para fazer. E como é que está o teu coração nesta noite? E como é o teu coração na obra de Deus? O que você está esperando para poder fazer? É o par de sapatos? É o outro par de sapatos? É a melhor comida? O que está esperando é a melhor roupa para fazer? É mais recurso chegar na tua conta bancária? O que você está esperando para fazer? Fiz tudo isso por ti. O que fazes por mim? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós venhamos a refletir sobre a nossa condição, e assim olharmos para nós mesmos e dizer assim: Senhor, eu quero sim ser mais generoso. Eu quero me dispor, não simplesmente para conquistar aquilo que está prometido no versículo 19. Não somente por isso, porque se fosse assim, nós estaríamos barganhando com Deus. Mas nós devemos fazer por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E assim, meus irmãos, fazemos com todo interesse no nosso coração. Muita coisa há para você fazer, mas é necessário não simplesmente um par de sapatos. É necessário um coração disposto para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela é espada.
Ela é espada de dois gumes, ó Pai, e penetra de forma tão profunda no nosso ser, que nos rasga por inteiro e revela o nosso pecado. Talvez, Senhor, o pecado de que foi denunciado hoje, da falta de generosidade, falta de gratidão, falta de tantas coisas no nosso coração. Pelo contrário, Senhor, temos olhado para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, olhando para as nossas próprias necessidades, e não temos visto, Senhor, a necessidade do outro. Por isso, Pai, eu te peço nessa noite, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, inclusive este, da falta de generosidade. Faz com que o nosso coração esteja, Senhor, cada vez mais voltado para aquilo, ó Deus, que há de permanecer para toda a eternidade, e não aquilo que vai ficar. Senhor, faz com que os nossos olhos não almejem coisas que simplesmente vai te colocar como o centro, vai colocar essas coisas no centro da adoração, mas faz com que verdadeiramente essas coisas nós venhamos a dar o seu devido valor, mas acima de todas elas o Senhor está. Portanto, Deus, faz com que a nossa congregação cada vez mais prossiga em meio às dificuldades, em meio às necessidades, mas não olhando simplesmente para elas, mas mostrando, demonstrando pela fé e um coração disposto para fazer o quanto que o Senhor é misericordioso, bondoso, gracioso. E assim como a igreja da Macedônia, a igreja aos Filipenses, possamos cada vez mais nos envolver e dizer: Senhor, que nós venhamos a participar com graça, que nós venhamos a participar com todo interesse, não apenas enviando recursos sobremaneira, mas, acima de tudo isso, enviando o nosso coração disposto a fazer. Não fazer simplesmente por fazer, por trabalhar, porque o Senhor não quer o nosso trabalho, antes o Senhor deseja o nosso coração. Portanto, Senhor, faz com que o nosso coração, que muitas vezes é um coração de pedra, seja transformado em um coração de carne, que pulsa, que vibra por aquilo que na verdade, Senhor, há de permanecer para todo sempre. E assim, ó Deus, aquilo que nós anunciamos pela manhã, na escola dominical, seja verdade no nosso coração, que nós venhamos a ter a alegria da salvação. Nós temos nos alegrado e nos contentado com poucas coisas, temos nos alegrado com coisas passageiras, Pai, mas que a verdadeira alegria, que é o Senhor Jesus, esteja presente cada vez mais no nosso interior. Não nos deixe, Senhor, sermos enganados por esse mundo, mas que a nossa mente seja cativa a tudo que na verdade está na Tua Palavra. Portanto, Senhor, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, porque nós podemos fazer muitas coisas que não glorificam o Teu santo nome, mas, ó Deus, queremos fazer todas elas, que o Senhor esteja em primeiro lugar. Assim abençoa a nossa casa, abençoa nossas finanças, abençoa, ó Deus, a nossa mente, abençoa a nossa emocional, abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa comunidade, ó Deus, e faz com que assim a gente prospere, não simplesmente como o mundo prospera, mas prospere segundo o Teu querer e a Tua vontade. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração. Quebranta-nos e faz com que nós venhamos a cada vez mais prosseguir para aquilo que é necessário nós devemos prosseguir, que é o alvo em Cristo Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Você foi abençoado nessa noite. Deus abençoe cada vez mais e que venhamos a praticar isso que está aqui na palavra do nosso Deus, em nome de Jesus. Temos alguns avisos finais, depois nós estaremos fazendo as orações e podemos encerrar nosso culto, tá bom? Então, próxima terça-feira, irmãos, teremos nosso culto de oração presencial, terça-feira, 7h30, venha orar, é um momento precioso.
Na última terça-feira nós tivemos um momento muito bom, né? Nosso diácono Arthur esteve anunciando a palavra, nós estivemos orando aqui de uma forma muito espontânea, e Deus tem nos abençoado. Sem dúvida nenhuma, irmãos, que nós viemos a fazer do culto de oração um culto, a gente não pode dizer um culto forte, né? Mas que seja um culto que a gente almeja estar, porque é o momento que nós podemos separar para orar em congregação de uma forma mais firme, tá bom? Então, terça-feira, 7h30 da noite, culto de oração. Domingo, nós teremos a EBD online, né? EBD online, continuando a primeira carta de Pedro. Nós tivemos um estudo quinta-feira, amém. Nós teremos então essa EBD online pelo Google Meet, tá certo? Então, 9h30 da manhã, hoje foi uma bênção, um momento precioso, né? Nós crescemos bastante. Naquela carta de 1 Pedro, nós estivemos falando a partir do versículo 3 ao versículo 12, e a partir de domingo, a partir do versículo 13 do capítulo 1, falando sobre santidade. Então, um momento muito precioso aí, tá certo? A irmã Larissa pede para avisar que quinta-feira terá o PG dos jovens. Vai ser aqui presencial, tá certo? Presencial 7h30, 7h30 da noite, 7h30, jovens, adolescentes estão convidados, o PG, quinta-feira, presencial, tá bom? E domingo à noite nós teremos o culto, louvor e celebração ao nosso Deus. A irmã Janeide Andrade estará pregando a palavra do Senhor, um momento precioso também, estará trazendo uma palavra voltada principalmente para a questão dos adolescentes, um momento muito precioso para a nossa igreja, tá certo? A irmã Janeide Andrade, que acho que a maioria dos irmãos conhecem e dispensa comentários, né? E estamos planejando, irmãos, para que no dia 1º de novembro, primeiro domingo de novembro, nós possamos voltar presencial à EBD, tá certo? A EBD presencial. Vamos planejar para isso. Então, se Deus quiser, vamos nos programar para o retorno presencial. E aí sim, já com a sala dos jovens, já separado, né? Vamos ver se dá certo a gente já separar a sala dos jovens, a sala dos adultos e o possível retorno das crianças. Vou conversar com a irmã Núbia, né, para que a gente possa, quem sabe, já retornar e a gente já substituir. As crianças ficar aqui no templo, as crianças ficar no templo aqui, que é um espaço maior, fica bem tranquilo aqui para as crianças, e a gente subir para essa sala lá em cima, conversar com o Júnior, com o Lúcio também, para a gente já organizar essas duas salas, né, para que a gente possa, os homens e mulheres numa sala, adultos, os jovens na outra sala com os adolescentes, e as crianças vão ter aqui o seu espaço, irmãos, bem à vontade, dia 1º de novembro, para ficar bem tranquila e retornar com toda a segurança, tá certo? Dizer que nós estamos sentindo muita falta das crianças, as crianças realmente fazem muita falta na nossa igreja, né? E volta e meia, meus filhos ficam me cobrando. E Renan fica até dizendo, pai, eu estou com saudade da igreja. Pai, eu estou com saudade de ir para a escola todo dia. Porque as crianças foram bastante afetadas durante esse período, tá certo? Mas vamos voltar com segurança, tudo tranquilinho. Então, dia 1º de novembro, a gente está planejando o retorno presencial das crianças, tá certo? Amém? Mais algum aviso que os irmãos gostariam de dar aí? Tranquilo? Eu esqueci de algum. Vamos colocar de pé então. Gostaria de orar pela vida de Jean, né? Nosso irmão Jean, líder dos jovens, que teve completando mais uma primavera. Hoje ele teve que ficar com Letícia, não foi? Hoje Larissa está aqui. Então queremos orar pela vida do nosso irmão Jean, por mais um ano de vida. Queremos orar também pela vida da minha irmã, Lucinha, completou também mais um ano de vida durante a semana. E se você tiver uma oração específica, os irmãos podem falar, enquanto que eu vejo aqui as orações dos irmãos de forma online. Tá certo? Então, se você tiver alguma oração específica, irmãos, pode comentar e falar. Amém? Queria agradecer aí os irmãos que estão conosco, online, nossa irmã Tatiane, Natan, Deus abençoe, nosso irmão Adriel, está conosco, nossa irmã Débora, pastor Joabe, que está hoje de serviço, de trabalho, não pôde estar conosco. Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo online e que comentou aqui no nosso chat, tá bom? Aniversário de Gildete, amém. A mãe do nosso irmão Tairone,
Estaremos orando por Gildete também. Lembrou logo da sogra, olha só. Isso aí, coisa maravilhosa. Deus abençoe a vida da nossa irmã Gildete, né? Irmã preciosa para nós. E que continue fortalecendo cada vez mais e multiplicando anos de vida e de paz. Vamos orar? Fecha teus olhos então. Vamos orar. Temos aqui meu amigo Dinari pedindo oração por todos os professores do Brasil. Inclusive aqui a oportunidade, né? Muito importante. Estivemos já falando no grupo. Fiz uma menção no grupo, né? Parabenizando aos nossos professores, aqueles que fazem aqui na igreja de forma secular e também aqueles que são professores da escola dominical, tá certo? Da nossa igreja. Então, feliz dia dos professores, semana abençoada para todos vocês. Meu amigo Dinari também, que nos acompanha. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por este momento tão precioso na Tua presença. Obrigado por este culto de missões. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar anunciando a palavra do Senhor, de estar junto com meus irmãos aqui. E eu te peço, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida do nosso irmão Jean, Deus que completou mais um ano de vida, que o Senhor venha fazer com que cada vez mais ele cresça na graça, sabedoria, conhecimento da Tua palavra, que o Teu servo cada vez mais seja usado por Ti na obra do Senhor, que o Senhor multiplique os seus anos de vida e de paz. Ó Deus, eu te peço a Tua bênção sobre a vida também da minha irmã Lucinha, que o Senhor abençoe cada vez mais a sua trajetória, fazendo com que ela venha crescer conhecimento, ó Deus, da Tua palavra, que ela possa ser um canal de bênção nas Tuas mãos. Eu te peço sobre a vida também da nossa irmã Gildete, ó Deus, que o Senhor multiplique os seus anos de vida e de paz, que ela possa, ó Deus, desfrutar desse dia tão belo que o Senhor fez e que possa, assim, junto com os familiares, assim, comemorar muitos anos como esse. Ó Deus, eu te peço também sobre a vida dos nossos amados irmãos, professores, que, ó Deus, estão aqui sobre a nossa igreja de São José da Mata, que são professores no secular, que são professores aqui na Tua casa, Senhor, que o Senhor os abençoe abundantemente, fazendo com que aquilo que é prometido na Tua palavra em 1 Coríntios 15, 58, que o trabalho no Senhor não é vão, que o Senhor possa fazê-los com que eles possam ser fortalecidos no Senhor e percebam que existe uma missão excelente sobre a vida deles. Eu te peço a Tua bênção sobre todos os professores, ó Deus, que também faz parte, é minha profissão, que o Senhor faça com que eles possam cada vez mais serem valorizados no nosso país, que o Senhor possa fazer com que eles possam receber cada vez mais, e assim a gente possa perceber um país diferente, faz com que, na verdade, também todos esses professores, ó Deus, possam ser usados por Ti, transformando o coração deles, trazendo a moralidade cristã, trazendo a Tua palavra verdadeiramente para o coração de cada um deles. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Esse é o nosso pedido. Eu te peço, nos abençoa durante a semana, nos leva em paz, traz, ó Deus, uma semana de paz, de bênção, de vitória, protegendo-nos, guiando-nos, fortalecendo-nos, ó Deus, trazendo saúde, trazendo paz, fazendo com que nós não venhamos a desviar o nosso olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que venhamos a prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. É assim a nossa oração, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Levanta as mãos para o alto e receba as bênçãos finais, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, que a doce e divinas consolações do Espírito Santo, repouse sobre meus irmãos aqui na Igreja do Brasil para Cristo, em São José da Mata, assim como as demais igrejas aqui dessa comunidade, assim como também, Senhor, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, dia de paz, de bênção e vitória, que você possa confraternizar-se com os irmãos e no final, você fazer a sua higienização pessoal.